Hoje o dia é 38, o salmo é de número 38. Paz, família! Vamos juntos nessa jornada. Salmo de número 38. Estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Tu conheces meus desejos, Senhor, e ouves cada um de meus suspiros. Meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem e a luz de meus olhos se apaga. Salmo 38, do 8 ao 10. E olha, Spurgeon compartilhando conosco esse clamor, esse rasgar da alma que o salmista está fazendo ao Senhor. Pode-se dizer que Deus conhece os nossos desejos e é o que o texto afirma. Não duvido da onisciência de Deus, porém ele nos pede que lhe confessemos tudo como o mesmo cuidado, como se ele não soubesse antes de lhe informarmos. Nós mesmos devemos expor nossas causas, como fez Davi, pois somente após ter contado sua triste história, nos 8 versículos anteriores, é que ele disse: Tu conheces meus desejos. Podemos esperar que o Senhor nos trate como se não conhecesse os nossos desejos, se fôssemos negligentes em declará-los. O apóstolo não nos exorta: orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez? Observe a expressão, orem a Deus. O Senhor aguarda para seu gracioso após o seu povo haver pedido a bênção. Ele sabe, mas frequentemente não age em conformidade com esse conhecimento, enquanto não houvermos exposto a nossa causa diante dele. Essa é o grande conflito, é o grande questionamento de muitos sobre a divindade, sobre o nosso Senhor. Nós conhecemos e dizemos constantemente que Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares, e a gente fica às vezes pensando, então, por que orar? E ele é onipotente, não podemos esquecer, ele tem todo o poder. E nós ficamos questionando muitas vezes, mas se ele sabe de todas as coisas, por que orar? Se ele sabe de todas as coisas, por que pedir? Se ele sabe das aflições do meu coração, se ele sonda o meu coração, se ele sonda a minha mente, por que eu preciso declarar isso a ele? Porque ele já não vem ao meu socorro. E eu gosto de usar como uma referência, como talvez uma parábola, uma alusão a isso, é quando nós olhamos para os nossos filhos, olhamos para algumas pessoas que estão à nossa volta e percebemos uma necessidade, uma demanda, algo que aquela pessoa quer e precisa. Às vezes uma ajuda para alcançar algum pequeno objeto no armário, às vezes para levantar um objeto para que possa passar um pano, passar uma vassoura. E nós conhecemos uma palavra chamada de proatividade, que ao percebermos a necessidade do outro, nós já vamos ao encontro. E quantas vezes você já foi proativo para alguém e não se deu tão bem assim? Quantas vezes você estendeu a mão para ajudar alguém sem ter sido pedido, sem ter sido chamado, e você foi, às vezes, até humilhado por isso? Quem pediu a sua ajuda? Quem disse que eu preciso que você me ajude? E não é isso que Deus irá fazer conosco. Mas nós precisamos entender que, como nós aprendemos lá na escola dominical, como nós aprendemos lá nas salinhas de criança, a oração é falar com Deus. Como é que nós podemos ter relacionamento, como é que nós podemos ter intimidade com alguém que nós não conversamos com ele, que nós não gastamos tempo para falar e ser ouvido por eles? E apesar dele conhecer as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, ele quer que a gente abra o nosso coração, a nossa alma para ele. Porque a partir do momento que nós abrimos a nossa boca e falamos para ele o que nós sentimos, dizemos para ele aquilo que nós temos almejado, não ele, porque ele é onisciente, mas nós começamos a entender o quanto nós somos dependentes e carentes de conversar com o Pai. Em alguns momentos,
a conversa com o Pai, ela às vezes é até ineficiente. Porque a gente fala assim, poxa, mas eu precisava tanto de alguém que eu pudesse tocar. E aí a gente vai entender o que o apóstolo João vai nos apresentar em uma de suas epístolas. É impossível amar a Deus a quem não vemos, se não amamos o próximo a quem vemos. Então, quando também, cumprindo aquilo que Tiago aqui vai nos dizer, que nós devemos orar uns pelos outros, confessar o nosso pecado uns pelos outros, uns com os outros, porque é este o segredo, é a relação. Porque ao nos relacionarmos uns com os outros, fica mais fácil o acesso na relação com Deus. Nós fazemos parte de uma fé, nós cremos num Deus relacional, que no seu último momento na terra, ele resolve ter um momento de comunhão com os seus, com aqueles que caminhavam com ele se assenta à mesa, lava os seus pés e os serve, porque ele entende e ele deixa para nós esse sinal da comunhão. E o que Deus quer com as nossas orações é gerar comunhão, unidade conosco. Então eu venho te convidar, ore em todo tempo. Mas tire também um momento, tire algumas horas do dia, tire alguns minutos do dia para falar só com Ele. É por isso que ele diz, em alguns momentos nós precisamos entrar no nosso quarto em secreto, fechar a porta e falar com Ele. É eu e Ele, é você e Ele. Mas em todos os outros momentos, que essa revelação que recebemos no secreto seja compartilhado na mesa, porque quando 2 ou mais estiverem reunidos, em nome dele, ele se fará presente. É necessário que nós tenhamos intimidade com ele, para ao se assentar à mesa, temos o que compartilhar da intimidade que temos tido com o Senhor. Então, abra o seu coração, abra a sua boca, compartilhe a sua alma com o Senhor e procure pessoas de aliança para fazer o mesmo uns com os outros. Vamos orar? Pai, obrigado por esse entendimento, obrigado por essa compreensão, obrigado por nos revelar essa necessidade que todos nós temos de falar e de falar contigo e de falar uns com os outros e que nós possamos estar sempre atentos, ligados naquilo que o Senhor tem feito para a nossa vida. Que nós possamos não ter vergonha de compartilhar nossos pecados, que nós não tenhamos vergonha de conversar com o Senhor, abrir o nosso coração sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos medos, sobre os lugares onde temos nos escondido, sobre as pessoas que temos nos escondido. Nos ajuda, Senhor, a abrir a nossa boca e o nosso coração para falar contigo e termos a certeza de que o Senhor nos responderá, em o nome de Jesus. Que a graça e a paz esteja com você.